tecnológicos. Aqui quem fala é Marília Silva e após um longo processo de reconstrução e construção de si mesma, eu me deparei com uma condição única nesse dia. Dia 8/6/2021. É o dia mais binário da vida. Como assim, Marília? É algo sobre decodificar, né? Isso é um neologismo composto por decodificação, né? A construção do raciocínio lógico através das máquinas e ferramentas com uma cor, né? Embrenhado com o design de interface de experiência, né? O X. Mas o quesito, a questão que eu quero explorar com vocês hoje é sobre a Unified Model Language. Vocês já ouviram falar? Ela é um pressuposto. Se você não ouviu falar, considere assistir o vídeo Sangria dos Dados, que eu falo um pouquinho de orientação a objetos na computação, com uma pegada filosófica. Então, de repente, você que já conhece, tem mais experiência na área da computação, você pode orientar um pouco o meu pensamento a respeito dessa construção mesmo cognitiva, né? Nós vamos falar sobre o diagrama de transição de estados. Dentro da UML, é uma ferramenta fundamental para você entender o funcionamento, os relacionamentos entre os objetos, né? A gente que vive na interface que migra, né, entre essas interfaces, esses portais da WWW Society, a gente consegue, através das ferramentas para desenvolvedores, acessar diferentes partes do terminal. E fora da superfície, né, sempre migrando aí entre a interface de produtividade e de comando-controle, nós podemos ver o relacionamento entre esses agentes de ausculta, né, handler, que espera o evento, que aciona o evento, trigger, e através disso refletir sobre a UML, tá? Fazendo reflexões sobre. A UML tem um conjunto rico de notações para desenhar um diagrama de transição de estados, que pelo acrônimo será DTA. Alguns elementos básicos de um diagrama de transição de estados são os estados e as transições, como o nome sugere. Associados a estas últimas estão os conceitos de evento, ação e atividade. Um diagrama de transição de estados pode também conter elementos menos utilizados, mas às vezes úteis, como transições internas, estados alinhados e estados concorrentes. A seguir, a notação e as semânticas básicas do diagrama de estado são descritas. Para essa descrição, o diagrama de transição de estados da figura 9.1 é utilizado como exemplo. Eu vou aqui colocar as referências para o documento para quem tiver interesse em estudar essa linguagem, e vou descrever a figura também, tá? Nós estamos aqui com princípios de análise e projeto de Eduardo, né? Agora me fugiu o sobrenome, mas é brasileiro, tá? Então tá. Vamos lá. Estado. Subtítulo H2P. Um estado é uma situação na vida de um objeto durante a qual ele satisfaz alguma condição ou realiza alguma atividade. Entende-se por objeto aqui os agentes, os placeholders, aquele quem fala do discurso orientado à programação, aquele que escuta RxTX. Nossa, vocês são bárbaros tecnológicos, porque de fato
a construção toda de um sistema computacional, ela é uma recursividade ad infinito, ela na verdade, como dizia, um conhecimento milenar, né, das civilizações passadas. O que está em cima é como o que está embaixo. Hermes Trismegisto, mais precisamente. Então as coisas tendem a assumir codificações diferentes, mas suas funções e critérios permanecem os mesmos. E desbravar eles é o nosso dever, é o nosso papel. Então, sabendo que um estado, nesse diagrama de estado e de transição, é uma situação na vida do objeto, durante a qual ele satisfaz alguma condição, ele vai satisfazer uma condição durante a vida dele. Ou seja, isso já pressupõe um outro tipo de diagrama, né? Início e final. Vida e morte de um evento, de um objeto. Então, esse ciclo de vida aí dele, durante o qual ele vai satisfazer alguma condição, ele vai atender algum parâmetro, ele vai corresponder ali à lógica do circuito ou realiza alguma atividade, ou ele está sendo utilizado para processamento. Qual é o nome? Treehead. É isso aí. Cada estado de um objeto é normalmente determinado pelos valores dos seus atributos. Sublinha aí na tua mente. Atributos. Manda pro córtex pré-frontal. A sinapse está indo daqui para aí. Duas condições lógicas. É eu ou é eu, né? A gente fica assim, meio ambíguo pelas suas ligações com outros objetos. Por exemplo, o atributo reservado deste objeto livre tem valor verdadeiro. Peraí, vamos lá, Marília. Vamos lá, Tupi-Guarani. Por exemplo, o atributo reservado deste objeto livre tem valor verdadeiro. Sim. Então a gente tem um objeto livre, desenha da UML do seu cérebro. Objeto livre, a gente pode representar por um retângulo. Geralmente retângulo é atividade, né? Objeto, uma classe, por exemplo. Pode ser abstrato, pode não ser. Então, atributo reservado e recebe um valor booleano, certo? Outro exemplo, uma conta bancária passa para o vermelho quando o saldo fica negativo. Isso aí eu já achei mais interface com o usuário, né? Tem a mudança da cor, né? E qual é a cor que esteticamente faz parte da parada, né? Vermelho. Isso é interessante. A gente pensar, eu volto àquele livro de interface homem-máquina, que fala sobre as cores, né? A psicologia das cores e como ela pode ser utilizada para o controle de um evento, né? Lógico, dedutivo. Mas será que esses tipos de padrões não são limitantes? De fato, tem toda uma questão aí também de estrutura anatômica do olho, né? E de física, né? De incidência de luz e reflexão por parte das partículas. O vermelho gera mais vibração, né? Tem um comprimento de onda diferente. Mas é interessante a gente pensar nesse sentido, viu? A notação UML para representar um estado é um retângulo. Tá vendo aí? Nos deram um espelho, mas conseguimos ver o mundo curado. Ok.
A notação ML para representar um estado é um retângulo com as bordas arredondadas. Em sua forma mais simples, o retângulo de um estado... Não, estava pensando aqui em declarar isso em Java, CSS, porque o conhecimento associativo, né? Em blocos, então é bom a gente construir borders, esses layouts, esses frameworks, esses repositórios de criação, né? Eles são fantásticos, mas eles são a automação da criatividade. E quando a criatividade for automatizada, nós perdemos nossa identidade quanto humanos. Vocês não acham? Eu curto muito o jogo Maquette. Tem uma série sobre ele no YouTube. É um jogo de 2021. Saiu na loja da Sony, né? Entretenimento de sistemas, para PlayStation 5. Um jogo de recursividade, de lógica, um puzzle muito bom, muito interessante. Se você tiver tempo, oportunidade, procure sobre o jogo. Trata de assuntos maravilhosos e tem um design de criação muito bonito. É como se fosse um castelo com muitas portas e dentro desse lugar que é a maquete, a reprodução simultânea do real, os objetos, que são também esses objetos que a gente está se referenciando, porque o usuário ali, né, o player, o jogador, ele interage com essa interface, então as aplicações são as mesmas, enfim, se passa nesse contexto, nesse mundo, que você vai entender muito mais se você olhar o vídeo, né? E olhar o episódio 1 que tá a descrição completa e com um artigo científico de uma pessoa da Sony. Vou colocar linkado aqui. A notação ML para representar um estado é um retângulo com as bordas arredondadas. Style Border Circle. Em sua forma mais simples, o retângulo de um estado possui um único compartimento, conforme ilustrado na figura. O estado inicial é representado como um círculo preenchido. O estado inicial é representado como um círculo preenchido. Indica o estado de um objeto quando ele é criado. Cara, círculo preenchido, é lua cheia, isso é o início do estado. O estado inicial é representado como um círculo preenchido. Isso é abstrato, né, galera? É o círculo preenchido e o final. Só pode haver um estado inicial e um diagrama de transição de estados. Olha a regra aí. Só pode haver um círculo, ou seja, um estado inicial. Essa restrição serve para definir a partir de que ponto um diagrama de transição de estados deve começar a ser lido. Tudo para ser procedural, né? Ou seja, seguir uma hierarquia, né? Ter um início e um fim linear. O estado final é representado como um círculo eclipsado. E indica o fim do ciclo de vida de um objeto. Este estado é opcional e pode haver mais de um estado final em um diagrama de transição de estados. É interessante pensar nos objetos se relacionando. Você tem que obrigatoriamente colocar o círculo preenchido indicando o início do estado, e ele pode ter mais de um estado de final, né? Ou seja, mais de um círculo eclipsado. Então vamos lá para a figura. Bom, veja bem, eu vou descrever uma figura visual. Futuramente eu pretendo colocar o conteúdo audiovisual, se for do interesse das pessoas também, né? Nós temos aqui a representação de dois retângulos com a borda circular, representando dois estados, disponível e bloqueada. Nós temos os círculos na tangente
atingindo esses estados com conta criada. Na verdade, parece que tem a disposição dos estados aqui vai importar. Então, vocês imaginem assim, como se fosse uma cruz, sendo que no eixo Y das coordenadas, você coloca 2 retângulos com borda arredondada, com 2 estados, disponível e bloqueada, 2 setas indicando que o fluxo é reversível. Você tem uma seta autorreferencial para disponível, ou seja, conta criada, disponível, conta fechada. Isso, esse é ciclo, esse é o primeiro ciclo, né, de início do programa, do exemplo de diagrama de transição de estados para a classe conta bancária. Então, classe conta bancária, uma classe não abstrata, e nós temos aqui o diagrama de estado que mostra uma conta criada, né? Conta criada, tá? Ela entra no estado de disponível e conta fechada. Aí no diagrama você tem o início do evento, um círculo preenchido, e o final do evento, um círculo também preenchido. Só que esse tem uma margem de 10 pixels, ou você pode entender isso como sendo um envoltório, um invólucro, alguma coisa que está protegendo, como se fosse camada atmosférica, se você abstrair no nível terrestre, geológico, né? Então, tá. Só que vocês lembram que a gente falou que tem um tempo, tem um período que esse estado tem que ser testado, né? Validado, digamos assim. When? Quando? O saldo, enquanto, né, seria? Não tem um while aqui, é um when. When saldo for maior que 0. Então, enquanto o saldo for positivo, não é enquanto, né? É o when. Bom, isso é uma incógnita, tá? Então, enquanto o saldo for positivo, ele consegue realizar depósito mediante inserção de quantia e depositar quantia. Depois de 30 dias, aplicar juros. Chama uma função, né? Aplicar juros. Isso tudo que eu estou lendo para vocês faz parte do segundo retângulo bordeado, que é bloqueado, né? Vocês lembram da correspondência do disponível e bloqueado? Eles têm uma seta indicando o fluxo de disponível para bloqueada e outra de bloqueada para disponível, com a condição when, ou seja, quando o saldo for positivo. Saldo positivo, realizar saque, quantia. Quantia recebe saldo dividido por sacar quantia. Tem uma operação lógica aritmética que sempre vai envolver. Enquanto for bloqueada, realizar saque, se tiver dinheiro, então. E é isso, basicamente. Interessante, né? Opa, tem uma parte aqui, sim, está indicando a representação gráfica do estado inicial, do estado ordinário, e veja bem, o estado ordinário é o estado padrão, né? A representação retângulo. E dentro o nome do estado. No caso, não precisa estar no infinitivo, né? Bloqueada disponível. Para você que não sabe o que é infinitivo, pode existir. Nós temos ouvintes do mundo todo. Seja bem-vindo. Treinar esse português, essa língua materna maravilhosa, a última flor de laço. Enfim, transições. Ok, transições. A gente já falou de estados. Beleza, Norilha. Estados, eu tô safo agora. Vamos para transições? Não, transições são fundamentais. Os estados estão associados a outros pelas transições. Como que você relaciona um estado ao outro? Pelas transições. Uma transição é mostrada como uma linha conectando estados, com uma seta apontando para um dos estados. Opa, vamos associar para a gente poder memorizar. Se eu tenho aí um sentido de fluxo ligando 2 estados, uma linha que conecta 2 estados, com uma seta apontando para um dos estados,
Quando ocorre uma transição entre estados, disse que a transição foi disparada. Grava esse termo, Tupi-Guarani, disparado, né? É o PAN, é o que o sistema está esperando para poder executar algum processo, né? Note que em uma transição, o estado subsequente pode ser igual ao estado original. Uma transição pode ser rotulada com uma expressão. A seguir é apresentada a forma geral dessa expressão. Seus detalhes são descritos nas seções a seguir. Evento, lista, parâmetros. Guarda-ação. Eventos. Uma transição possui um evento associado. Um evento é algo que acontece em algum ponto no tempo e que pode modificar o estado de um objeto. Né? A gente lembra desses eventos digitais que estão surgindo agora depois desse novo normal. Né? Novo normal para algumas pessoas. Enfim. Então, esses eventos, para que serve um evento? Para que você vai até um evento? Para mudar seu estado diante do estado das coisas. Assim como o estado das coisas se atualizam, mudam, se transformam, o estado das pessoas também deveria. Acontece que esse T-rate aí dá ruim, entendeu? Muitas vezes a falta do permanência inquieto, né? A quietude, o conformismo, o estado monótono e confortável de não, sei lá, é uma coisa que vem com o tempo. Então a gente tem sempre que se autorregular, ativar aí uma mudança de estado, né? Um evento nas nossas próprias vidas e mudar. Pessoas, mudem tudo que não muda em vocês. E é necessário você encontrar a sua frequência para modificar o estado das coisas. Um evento é algo que acontece em algum ponto no tempo que pode modificar o estado de um objeto. Alguns exemplos de eventos são listados a seguir. Exemplos de nomes de eventos em sistemas de software e em processos de negócio. Em sistemas de software, um mouse pressionado. 2. Disco inserido. Mouse pressionado, 2. Disco inserido. Exemplo de nomes de eventos em sistemas de software e em processos de negócio. Em sistemas de software, um mouse pressionado, 2 discos inseridos. Aqui, pessoal, esse disco aqui, por ele estar sendo inserido, está me remetendo a uma mídia externa e já está aparecendo no passado. De acordo com o lançamento desse livro, pode ser. Mas e daí, né? As interfaces trazem o memory card, não. O cartão de memória, é a mesma coisa. Desenhado, né? E a gente aperta lá no memory card para salvar nossos arquivos, nossos programas, né? Então, toda nova tecnologia ela vai trazer um resquício da anterior. Uma forma do ser humano poder manipular melhor a própria nova tecnologia. Bom, tendo em vista o horário, nós vamos encerrar por aqui. Você está no canal Maliarte Entretenimento Integrativo Digital, MEIT. E esse foi mais um episódio para contar aí os bárbaros tecnológicos se updatearem. Não se esqueçam de se divertir. E até breve.